Bom dia. Agradecer à professora Malu pelo convite. Não falo tão bem quanto Douglas. Eu sou muito tímida até para falar. E acho que eu vou começar falando um pouco sobre como foi nosso movimento para conseguir a moradia que a gente está hoje. A minha vida inteira eu morei no Jardim Edite, então, quando eu fui morar lá, já era desapropriado o local. Eu tinha só 2 anos e a gente foi vendo as coisas acontecer. Então, a gente viu os prédios serem construídos, as avenidas serem construídas, e a favela foi aumentando cada vez mais e tomou uma grande proporção. A gente sempre ouvia falar, vai retirar, mas passava de um ano para o outro e nada acontecia. Em 2000, começou um movimento de medir a rua, de ameaçar as pessoas, e a gente não levou muito em conta. Em 2001, eles começaram um processo de retirar umas pessoas que moravam na Berrini. E uma dessas pessoas era um casal de amigos meus com um filho recém-nascido. E, quando mexeu ali, me doeu. E aí a gente resolveu chamar a atenção. Como fazer? Então, moramos do lado da Rede Globo. Vamos chamar a Rede Globo. Não deram muito ibope para a gente. Mas eles falaram uma coisa para a gente assim: fecha a Berrini que a gente vai. Então, se era isso, a gente começou nesse pequeno movimento de fechar a Berrini. E, dali, a gente... tinha um vizinho que morava ali há muitos anos também, e ele perguntou o que estava acontecendo, e a gente comentou, e ele nos deu um telefone de um vereador. E aí esse vereador mandou um assessor, e a gente começou, então, a entender um pouco dos direitos que a gente tinha, porque a gente também não sabia. E, dentro desses direitos, eles foram mostrando para a gente que uma associação tinha muito mais peso, tinha muito mais força, a união dos moradores era muito importante. E a gente foi caminhando devagarzinho, mandava a gente ir para várias reuniões, a gente não sabia nem para quê, mas vamos juntar 100 pessoas? A gente saía de barraco em barraco, convidando todo mundo. Aí a gente ia 100 pessoas, 150 pessoas, 200, quantas precisassem. E aí uma das falas importantes era: vocês precisam ser reconhecidos. Então, onde mandava a gente ia. E aí o meu pai, que nunca tinha se interessado por isso, ele começou também, porque se doeu pelo casal de amigos, começou a correr junto com a gente. E aí fomos caminhando devagarzinho, fomos entendendo um pouco. Meu pai se apropriou muito do que era a operação urbana, do que era o plano diretor da cidade de São Paulo, que a gente então nem sabia. E aí a gente foi fazendo reuniões com os moradores, convocando reunião em rua, reunião dentro de casa, até a gente saber dos nossos direitos. E aí a gente começou uma grande briga. Uma briga que era para garantir o nosso direito. Foi quando a gente entendeu que a gente tinha direito a morar no próprio local, a gente tinha direito a uma moradia digna. Então, como fazer isso? Fomos de um lado, fomos para o outro, os empresários pressionando, a prefeitura não nos dando apoio. Foi aonde a União de Movimentos de Moradia, que também fez parceria com a gente, que nos deu um grande apoio, ensinou muito como fazer as coisas, nos indicou para a gente correr atrás da Defensoria Pública. E meu pai foi atrás e foi entendendo um pouco mais que direito que a gente tinha, e decidimos, depois de um tempo, quando a gente viu que a prefeitura não ia fazer aquilo que a gente queria, porque a proposta era de retirar a gente de lá pagando 5 mil para quem quisesse voltar para a sua cidade natal, ou 8 mil para quem quisesse morar numa outra favela, que era isso que dava para comprar na época, e, digamos de passagem, um barraquinho muito pequeno. E a gente se sentiu pressionado. Muitas pessoas foram ameaçadas, porque a prefeitura faz esse processo de ameaçar mesmo. A gente sentiu isso muito na pele. Muitas pessoas acabaram cedendo. E nós resistimos. A gente foi brigando, que não queriam colocar as ex lá. Meu pai ficou na Câmara até às 5 horas da manhã, onde foi votado as ex. Então, as ex um dia estava, outro dia não estava. Um dia estava, um dia não estava. Então, numa dessas votações, aconteceu às 5 horas da manhã, e a pressão popular fez com que se colocasse as ex no Jardim Edite, que era uma garantia a mais para a gente continuar no local. E daí foi uma outra briga, porque aí a gente queria realmente morar lá. A gente tinha escolas perto,
creches perto, escolinha infantil, tudo perto. Então, por que a gente ser mandado lá para imigrantes, lá para a Zona Leste, se a lei nos dava direito ali? E aí, junto com a Defensoria Pública, com o Ministério Público, com a União de Movimentos de Moradia, com alguns urbanistas e alguns apoios de alguns vereadores, a gente conseguiu, entrando na Justiça, garantir que se fosse construída a moradia no local. Mesmo com tudo isso garantido, a gente ainda teve uma grande pressão, onde muitas pessoas, eles falaram que a gente não poderia dar opção pelo Jardim Edite, porque a gente não teria condições de morar ali num metro quadrado mais caro. Mas a lei dizia que sim, então a gente foi pela lei. Confesso, eu muito descrente, porque a gente via tanta coisa acontecer, e meu pai naquela, a gente vai conseguir, e o dito da UMM também, a gente vai conseguir. Fizemos movimento, fizemos passeata ali, em volta, com o apoio da UMM, e a gente conseguiu que realmente fizesse a moradia ali. Não quanto a gente queria, nós éramos em quase 600 famílias, e só deram opção pelo Jardim Edite 252 famílias. Porque a pressão era, vamos fazer na Estevão Baião, já está construindo. Vamos dar opção por lá. Porque se tivesse menos gente no Jardim Edite, não seria construído. Ah, mas no Campo Limpo também já está sendo construído. Vamos para lá. E a gente bateu o pé, foi uma briga. A gente teve que brigar com muitos moradores para garantir que a gente ia conseguir ali. E a gente teve pressão por todos os lados, porque o tráfico também atrapalhou muito. Foi muita pressão em cima da gente. Então, a gente sofreu muito com isso. Além da prefeitura, além dos empresários, ainda tinha o tráfico ainda atrapalhando a vida da gente. Tanto que uma das questões era, vocês vão querer a moradia aqui? Sim, a nossa primeira opção é a moradia aqui. Não tem por que a gente brigar por uma coisa e a gente não acreditar nela e não optar por essa moradia. E aí a gente conseguiu 252 famílias, 54 foram para Estevão Baião, que ainda hoje está só a carcaça, como dizia meu pai. Né? Até hoje tem quantas famílias ainda no aluguel social? Nós saímos, o juiz deu o nosso direito em 2008, nós saímos, as remoções começaram em 2009, eu saí em 2009 e retornei em 2013. Nós ficamos 4 anos fora, mesmo assim ainda ficou 22 famílias de fora, que a gente não sabe que critério que a prefeitura usou para excluir, porém o juiz e a Defensoria Pública sempre do nosso lado dizia não. O acordo foi para quem quisesse, não tinha tempo de moradia na favela, a opção era para todos. Então, desses 22 que ficaram excluídos, a gente conseguiu puxar o da Estevão Baião, e aí ficou um total de 67 famílias para a construção do novo prédio. E que aí foi uma outra briga também. Então, dentro dessa briga que a gente tanto brigou, que a gente tanto batalhou, a gente conseguiu não só a moradia, a gente conseguiu uma creche, a gente conseguiu uma unidade básica de saúde que atende em tempo integral, a gente conseguiu um restaurante-escola que está caminhando devagarzinho. Então, assim, a gente conseguiu muita coisa. E brigando de novo com a prefeitura o tempo todo, o prédio demorou muito a sair, o Jardim Edite 2, o pessoal ficou 9 anos fora. A gente brigando ainda pelo auxílio aluguel, que ficava muitas vezes sem ser pago para esses moradores. Então, assim, a nossa luta, mesmo a gente já estando morando, ela ainda continuou. E a obra foi embargada, a prefeitura não fazia nada que era proposta no acordo, fazia um acordo, descumpria. Para vocês terem ideia, o projeto apresentado para a gente não é o que está lá hoje. Foi um outro projeto. E o juiz chamou a associação e queria demolir o prédio que já estava construído, porque não foi o projeto apresentado para a prefeitura. Como a gente achou que seria um desperdício de dinheiro público jogado fora, a gente acabou cedendo e ficando com o que estava sendo construído. Né? E aí terminou de construir, ficamos nessa outra briga pelo novo conjunto, que não ficou pronto nunca. Foi embargado de novo a obra do novo prédio, porque no projeto, na proposta apresentada e no acordo judicial, era que seria construída uma AMA.
Além da UBS, seria uma AMA Especialidades. E a prefeitura acabou não cumprindo, começou a construir o prédio e não construiu a AMA. E aí o juiz embargou a obra. Para desembargar a obra, tivemos de novo que ceder para a prefeitura, porque ou a gente cede ou a gente sai perdendo. Porque os moradores que estavam fora eram 9 anos, morando muito distante. E aí a gente fez um novo acordo com a prefeitura de se construir essa AMA, que seria especialidades dentro da UBS. Tudo acordado, tudo bonitinho, a prefeitura, de novo, nos passa para trás. De novo, constrói 4 salas ao invés de 6, como foi o acordo. Aí, de novo, a gente volta com o juiz, volta com a Defensoria Pública, que até hoje não nos abandonou, para que fosse feito um novo acordo. Fizemos um novo acordo, a prefeitura, de novo, não cumpriu. E, dentro da nossa UBS, tem um auditório muito grande, que é muito utilizado. Tem yoga, tem danças, tem fisioterapia, tem reuniões, tem planejamento familiar, tem higiene bucal. Então, tem várias atividades. E eles querem agora tirar o nosso auditório para construir as 2 salas restantes que faltam. Então, de novo, nós estamos na briga. Então, assim, quando fala de remoções e formas de resistência, uma das grandes formas de resistência, primeiro é a união dos moradores. Depois é o conhecimento do seu direito e brigar pelo seu direito, não ceder às pressões. As pressões foram muitas. O subprefeito, na época, ofereceram para o meu pai uma casa em algum outro local e uma grana para o meu pai parar com a briga. E a gente achou que não, porque a fala era assim: vocês moram numa casa boa. Realmente, a nossa casa era uma casa muito boa, uma casa enorme, 3 quartos, sala, cozinha, quintal. Mas era a minha casa. E a do meu colega, que era um barraquinho, que mal sequer ele tinha um banheiro. Não, se é para um, é para todos. Então, vamos brigar para todos. Se eu moro dignamente, eu acho que todos devem morar dignamente. E esse foi um pensamento que a minha família teve, porque a gente acabou, a família inteira se envolvendo, e daí a gente passava isso para as pessoas. Que a gente, quanto mais unido, mais a gente conseguia as coisas. Então, eu acho que se a Estevão Baião tivesse mais unida, de repente já teria sido construído lá hoje. Eu acho que falta um pouco de união e falta um pouco do meu pai ali. Eu acho que ele era o grande brigão. Acho que ele foi o grande teimoso que conseguiu que hoje a gente chegue ali na Berrini e a gente olhe que a gente mora num metro quadrado caríssimo, onde ninguém dizia que a gente teria condições de morar. Uma das falas do meu pai era que a gente saiu do lixo para o luxo. E quando as pessoas perguntam assim: mas você mora onde? Eu moro ali na Berrini. Nossa, você é chique, mora do lado da Rede Globo? Não. A Rede Globo mora do meu lado. Eu já morava lá primeiro. A Ponte Estaiada, eu não sou vizinha dela, ela é minha vizinha. Eu já morava lá, eu vi a ponte ser construída. Então, a união das pessoas, a persistência, o conhecimento da lei, do seu poder, vale muito a pena. O pobre não conhece os seus direitos. Ele aceita tudo muito calado. Manda você daqui para lá, você vai. Manda você para lá, você vai. Porque você não conhece os seus direitos. Não, a gente tem direito, sim. E a gente tenta passar isso para as populações, que a gente tem direito e a gente tem força. Por que eu não tenho direito de morar ali? Eu morei a minha vida inteira. Quer dizer, que enquanto era favela, eu podia morar. Eu não tinha um endereço fixo. Porque quando você ia apresentar o seu currículo em algum local, nossa, na favela, sim, realmente, morei com muito orgulho. Com muito orgulho. Eu não fazia questão. Quando eu fui conselheira tutelar, eu fui praticamente empurrada. Porque, sem querer, eu já fazia um trabalho social com as crianças. Então, eu movimentava as crianças para tentar tirar elas de dentro de casa, fazer alguma atividade. E aí você vai conhecendo mais e mais os seus direitos, o direito das crianças. Você vai brigando. Então, a união, a parceria, o apoio, isso é muito importante para que uma comunidade ela permaneça no local onde ela está e garanta os seus direitos. Por que a gente ia sair para morar na Zona Leste, se a gente trabalha do lado? Por que a gente ia sair para morar na Zona Leste? Nossas escolas estão ali do lado. 3 escolas públicas.
2 creches. Por que a gente ia sair? E o direito do meu filho, do seu filho, do filho de todos que ali moram? Então, foi com essas falas, foi com essa perseverança, com essa firmeza que meu pai tinha, com essa crença que ele tinha de que realmente essa época chegou uma hora que eu desacreditei. E ele brigava muito com a gente, então ele fazia a gente caminhar junto com ele. A gente atuava por detrás dos bastidores. Meu pai não entendia muito de leitura, não entendia nada de computador, mexia no celular porque a gente ensinou, mas ele conhecia da operação urbana como ninguém. Então, a gente fazia uma parte por detrás e ele se apresentava na frente. Então, ele foi o grande lutador, ele foi o grande espelho, acho que não só para a nossa comunidade, como para toda a operação urbana, que, se ele estivesse vivo hoje, eu acho que muitas coisas não estariam como estão, porque as pessoas esquecem dos seus direitos e param de lutar. Então, as emoções não vão continuar acontecendo de forma arbitrária enquanto a gente permitir, enquanto a gente não tiver união. Gente, eu acho que é isso um pouco do que eu tinha para falar, e agradecer de novo todo o apoio que a gente teve da Defensoria, do Ministério Público, dos parceiros, da Mariana Fix. Eu acho que a gente teve, inclusive, um juiz muito bacana, porque em nenhum momento ele cedeu. Ele teve o tempo todo do lado da Associação de Moradores do Jardim Edith. E se hoje nós estamos lá, é por conta dessas pessoas que nos deram total apoio. Obrigada.